Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos nessa manhã aqui para estarmos meditando na palavra de Deus e aprendermos dela para a nossa vida diária. Hoje nós, mais uma vez, estamos aí fazendo a live do Ministério de Casais. É um prazer enorme estar aqui com os irmãos. E gostaríamos de, nessa manhã, falarmos sobre crer para ver. E esse tópico, vamos basear na vida e no chamado de Abrão, ou Abraão, a família de Abraão e o que nós podemos aprender com ela e colocar em prática em nossa vida para que possamos também igualmente sermos uma bênção. Então que Deus abençoe e que nos próximos minutos possamos estar aprendendo da palavra de Deus. Vamos orar nesse momento. Eu gostaria de estar então convidando a cada um, curva a sua cabeça agora e vamos voltar para o altar do Senhor. Pai, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações nesse momento. Ó Deus, dando a instrução necessária para que possamos entender a Tua palavra, recebê-la em nossa vida, em nossos corações e podermos ser transformados por ela. Faça isso, ó Deus, para que possamos crescer no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Gostaria de convidar você para que nesse assunto dessa manhã pudéssemos ter como base o texto lá do livro de Gênesis, que nos apresenta esse personagem maravilhoso, fantástico, referência para as três grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e mesmo o islamismo. Esse personagem é central, influencia e é referência a todas essas religiões. Com certeza podemos aprender a vida desse homem. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 9, diz assim: o chamado de Abrão. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei e tornarei famoso o teu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de ti todos os povos da terra serão abençoados. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: à tua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar ao Senhor, dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. E dali ele prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negev. Irmão, esse é o texto, o que fala a respeito da chamada especial de Deus para este homem, Abrão, que posteriormente, Deus muda o seu nome, renova as suas promessas, dizendo que tu não chamarás mais Abrão, que significa um pai exaltado, um homem, um nome exaltado, mas tu vais chamar Abraão, que significa o pai de muitas nações, de muitos povos. Então Deus muda o nome dele, cumprindo, pelo menos assim, pela palavra, e Abraão creu pela fé, que Deus estaria cumprindo essas palavras. E é exatamente isso, esse homem que acreditou na palavra de Deus, independente de ter visto. Ele não tinha nenhum filho, e Deus diz: tu vais ser pai de muitas nações. Veja que interessante, até paradoxal. Era um homem que foi chamado com 75 anos, passou 10 anos pelo menos, daí Deus encontra com ele de novo e fala assim: eu vou mudar o teu nome, não vai mais ser Abrão, mas Abraão, porque tu vai ser pai de muitas nações. E ele chega: Senhor, não sei, algo errado não? Não,
E Abraão creu que Deus iria cumprir piamente as suas promessas. Irmãos, é a vida desse homem que me impressiona. E eu creio que deve também impressionar a sua vida. Esse homem que, diferente do que é a prática hoje, ele creu para ver. Não precisou ver para crer. Hoje nós estamos num mundo, que é na base do prova. Você me mostra e eu posso acreditar. E ainda questiona. Mas Abraão não nos ensina exatamente essa lição de que para realmente podermos ser impactados, abençoados, recebermos promessa e bênção de Deus, muitas vezes é preciso crer para ver. E na vida de quem crê para ver, a vida de Abraão, o que nós podemos aprender? Por que esse homem é um exemplo, nesse sentido de crer, vem antes do ver, do experimentar, do viver. Irmãos, a primeira coisa que eu vejo na vida desse homem que me chama a atenção é que Abraão, no meio da sua parentela, no meio do seu povo, um homem rico, com servos, um homem com muitos bens, mas ainda assim, apesar dessa característica de um homem bem-sucedido, Abraão teve toda a atenção e sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Irmão, nós podemos aprender no meio da situação que estamos vivendo hoje, muitas coisas que são importantes, que diz respeito a nós, que nós estamos envolvidos, muitas necessidades, muitas cobranças, responsabilidades. Muitas vezes, irmãos, deixamos de ter essa sensibilidade que Abraão teve. No meio de tudo aquilo, e ele estava prosperando, estava bem-sucedido, o seu pai tinha se estabelecido na terra de Harã, mas no meio de tudo isso, ele teve sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Preste atenção, ali naquela região de Harã, eles adoravam vários deuses. O problema naquela época não era o homem acreditar em deuses, acreditava-se em muitos deuses. O povo ali de Harã, eles adoravam a lua, os astros, e tinha os deuses pessoais. No meio de toda essa influência, Abraão teve sensibilidade para ouvir e discernir e crer na voz do Senhor. Talvez eu preciso, para viver dias tranquilos nos tempos agitados de hoje, também buscar espaço, buscar na minha vida momentos para que possa ouvir a voz do Senhor. E tendo ouvido a voz do Senhor, ter certeza de que o Deus que falou a Abraão, que estava interessado em eleger um povo para si, naquela época, Abraão aqui, alguns colocam 1700 a.C., ou por aí, ou seja, tem 3.700 anos atrás, a gente vê que Deus estava procurando homens, procurando adoradores, procurando pessoas para se revelar a Ele. E a gente não tem dificuldade de crer que Deus chamou e se revelou a Abraão, mas muitas vezes nós temos dificuldade hoje para vermos e crermos que Deus deseja também, na sua soberania, na sua misericórdia, na sua bondade, também se revelar a mim e a você, para que possa viver nesses dias, mas com a certeza de que Ele está no controle, de que Ele está direcionando, Ele está dirigindo todas as coisas. Muitas vezes nós temos essa grande dificuldade de acreditamos que Deus se revelou no passado a homens como Abraão. Numa época onde a humanidade era poucas centenas de pessoas, de milhões de pessoas, e hoje quase com 8 bilhões de pessoas, muitas vezes nós temos dificuldade de achar que Deus esteja interessado nessa humanidade. Meu irmão, Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no controle de todas as situações, Deus está no controle da sua vida, e hoje Ele pode estar revelando a você, falando a você. Vamos dar ouvidos, vamos ser sensíveis à voz do Senhor. No meio desse burburinho todo, Abraão nos ensina isso. No meio de toda aquela agitação, a situação que ele estava vivendo, ele conseguiu discernir, ouvir claramente a voz do Senhor que lhe fazia promessas. Vivemos dias difíceis. Para que eu possa atravessar esses dias difíceis com resignação, com sobriedade, serenidade, é preciso que na minha vida eu perceba também a voz do Senhor. E o Senhor está falando através dos acontecimentos, dos grandes acontecimentos e dos pequenos também. Saiba, irmão, nada é por acaso. Estamos vivendo uma pandemia. Isso é uma forma de Deus dizer, opa, eu quero falar com você, preste atenção.
A humanidade hoje está virando as costas, temos tantos sons que ninguém dá ouvido ao Senhor. E talvez esteja através disso, de acontecimentos na sua vida, ou para o meu país, para a nossa humanidade, Deus está despertando, chamando-nos a atentar para Ele, para ouvirmos a sua voz. E a sua voz, a sua palavra, não encontramos aqui, a sua palavra revelada a nós, mas também aquilo que dá tranquilidade, certeza ao nosso coração, sabendo que o Deus da palavra, Ele cumpre as suas promessas, assim como fez a Abraão, Ele também faz a nós e garante o cumprimento dela. Uma aliança, e Ele cumpre unilateralmente a sua aliança a despeito no caso de Abraão e de nós. Por que digo a despeito de Abraão? Porque muitas vezes ele errou, ele pecou, ele errou feio. Da mesma forma que nós. Mas Deus sabe, foi o Criador, Ele conhece cada um de nós. Ele sabe que apesar Ele mantém a sua promessa e cumpre a sua promessa para nós. Sabe, meu irmão, que assim como Deus fez promessa a Abraão e cumpriu, Deus também está no controle da sua vida e há de cumprir para você e para mim as suas promessas. Para a tua família e para a minha família, as promessas do Senhor. Um outro aspecto, irmão, que me impressiona na vida desse homem é que ele, tendo ouvido a voz do Senhor, demonstra uma coragem extraordinária para deixar a sua zona de conforto. Irmãos, Abrão, ele prosperou em Harã. Ele e o seu pai saíram de Ur dos Caldeus, região do Iraque hoje. E essa região era a região próspera naquela época, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E Abraão então segue margeando o rio Eufrates rumo norte, ele e o seu pai. O seu pai está na liderança e o destino de todos eles era Canaã. Mas quando chega em Harã, 900 quilômetros depois que saiu de Ur, aparentemente, depois de uma jornada dessa, naquela época, você pode imaginar, 900 quilômetros com a família, com os bens, com muitas pessoas, crianças e tal, eles param e diz que eles se estabelecem ali. O seu pai, Terá, se estabelece em Harã e fica lá, desiste de chegar a Canaã. Ainda faltava mais de 600 quilômetros de viagem. E ele estabelece ali, cria raízes e ele morre, o pai de Abraão morre lá em Harã. No entanto, nesse tempo, Abraão também, ele está ali com seu pai, ele prospera, ele faz o que tem que fazer e ele transforma-se num homem rico. Nós vemos aqui que ele tinha ovelhas, tinha escravos, tinha bens de todo tipo. Ele prosperou em Harã, Padã Harã, nessa terra, eles prosperaram. E mesmo assim, quando ele ouviu a voz do Senhor, e já era de 75 anos, um homem de 75 anos, rico, estabelecido, ele ouve a voz do Senhor e ele se dispõe a sair da sua zona de conforto porque ele creu naquele que falava com ele. Olha, eu quero fazer uma promessa para ti. A terra de Canaã, a terra onde seu pai disse que iria, mas desistiu, é este lugar, eu vou dar a você e aos teus descendentes. Essa é a promessa que eu faço. E Deus então se encontra com ele, fala que ele será abençoado, vai ser um homem, um pai de um grande povo. O nome dele vai ser uma referência em toda a terra. Aqueles que abençoarem Abraão serão abençoados, aqueles que o amaldiçoarem serão amaldiçoados. E através de Abraão, Deus vai abençoar todos os povos, todas as famílias da terra. Irmão, esse homem teve coragem de sair da sua zona de conforto, porque ouviu a voz de Deus. E aí, irmão, ele se tornou, então, o canal pelo qual todos nós somos abençoados. A minha família, a sua família são abençoadas no crente Abraão, no homem Abraão, no amigo de Deus Abraão, em função da fé desse homem, porque ele não viu, mas creu. Ou, mesmo sem ver, ele creu e tomou posições extremamente importantes e contundentes para a sua vida e para os seus, porque ele ouviu a voz de Deus. Irmão, quando a gente sai da zona de conforto em função de resposta àquilo que Deus tem cobrado, colocado ou me pedido, também eu posso transformar em canais de bênção para os meus, hoje, e também para os descendentes, mas também daqueles que me cercam.
muitas vezes precisa sair da zona de conforto para ser uma bênção. E não estou falando que você precisa ir para outro lugar para procurar a tua Canaã hoje, mas olha ao lado, meu irmão. Muitas vezes tem pessoas que precisam ser abençoadas, e Deus está querendo abençoar, mas Ele está querendo usar você, usar a mim. Então vamos ser sensíveis a isso. Essa semana mesmo, tomamos uma decisão de estarmos olhando ao redor, realmente procurando, eventualmente, pessoas que possam estar pedindo socorro e a gente, nessa situação, não sabemos. Vamos ser sensíveis a isso para podermos alcançar, eventualmente, as pessoas. Então, Deus tem nos dado, tem nos sustentado, tem nos feito prosperar, temos condição. Muitos ao nosso redor estão precisando ser abençoados por essa bênção que Deus primeiro tem nos abençoado. Foi essa a visão de Abraão. Abraão, eu vou fazer de ti uma bênção, mas você se dispõe agora. E Abraão se dispôs e foi então o canal dessa bênção, dessas bênçãos maravilhosas de Deus para seus descendentes, mas para toda a humanidade. E eu e você fomos alcançados pela bênção através desse homem Abraão, porque ele estava atento e se dispôs a sair da sua zona de conforto, respondendo essa orientação de Deus. Esse exemplo é maravilhoso, irmão. E esse exemplo tem feito, o exemplo de Abraão, da sua disposição, ele é chamado pai da fé. E como pai, nós somos descendentes, filhos dele, porque temos a mesma fé de Abraão, ou a fé de Abraão no mesmo Deus, o Deus que fala, o Deus que chama, o Deus que nos desafia hoje, o Deus que diz, olha, eu estou no controle, mesmo que passe aí 10, 20, 30 anos, ou quantos anos for necessário. Abraão, Deus chama com 75, com 100 anos, 99, Deus ainda não tinha cumprido nele, para ele, a promessa de que ele seria pai de uma nação. Então ele diz, Senhor, o meu herdeiro é um empregado, Eliezer, o Damasceno. Deus fala, não, Eliezer não será o teu herdeiro, nem eventualmente o filho que ele tem com uma sua concubina, por pressão ali, por até um pouco de desespero, especialmente de Sarai, que dá a ele a sua serva para que possa ter um filho. Olha, vamos dar um jeito de ajudar Deus a cumprir a promessa. E Abraão então tem um filho, mas Deus fala assim, mesmo esse menino, produto de uma decisão errada, de um erro de Abraão e de Sara, mesmo assim Deus fala, olha, eu tenho um compromisso, é contigo, e eu vou cumprir com você a minha promessa. Irmão, Deus tem falado ao meu coração e ao seu coração. Eu sei, tenha certeza que Deus vai cumprir todas as suas promessas. Não eliminará os problemas, não eliminará as dificuldades. Quando Abraão chega em Canaã, ele enfrenta todo tipo de dificuldade. A terra estava passando um período extremamente carente, fome, que ele precisa até ir para o Egito. No entanto, ele não se abalou. Essa é a terra, a promessa de Deus, e eu continuo crendo nela. Deus não muda, continue crendo. A promessa dele para a sua vida, para a vida da tua família, para a tua eternidade, para a tua vida aqui no além, Deus vai cumprir. E ele tem prazer nisso. Uma terceira coisa, irmão, que eu aprendo, aspecto que eu aprendo com esse homem, é que onde ele ia, irmão, Abraão tinha coragem, irmãos, de testemunhar para as pessoas que estavam em volta dele construindo altares. Veja nos versículos 7 e 8, são dois lugares diferentes, mas é uma sequência. Versículo 7 diz assim, Abraão então foi para Canaã, e os cananeus habitavam naquela época, aquela terra. O versículo 6 diz isso. E o 7 diz, e o Senhor apareceu a Abraão e disse, à tua descendência darei esta terra. Deus reafirmou. E Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Aí no versículo 8, dali ele prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Irmão, esse homem testemunhava onde ia.
construir altares a um Deus que não se era conhecido naquela terra, a um Deus desconhecido. Tinha coragem de testemunhar qualquer um. Eu cheguei aqui porque Deus me falou para chegar. Eu estou neste lugar porque Deus me guiou até aqui. E chegando ali, construiu um altar. E os altares daquela época construídos com pedras grandes. Né? Construía-se um altar e sacrificava ali e dedicava ao Senhor. Todos sabiam. Olha, tal homem está oferecendo a um Deus que a gente não conhece. A Jeová, ao Senhor dos Exércitos, ao Deus Todo-Poderoso. Nós não conhecemos, mas Abraão conhecia e tinha coragem de construir altares onde chegava. Irmão, aprendo na minha vida hoje também, com a vida desse homem, há quase 3.700 anos atrás. Eu preciso ter coragem, irmão, de construir altares onde eu for. E o que significa isso hoje? É você não mudar a maneira de pensar, ou de ser, ou de crer, porque chegou no seu trabalho, ou porque você está diante de uma pessoa que você não conhece, ou porque você está diante de uma situação nova. Abraão não, onde chegava, ele construía altares ao seu Deus, ao Deus que havia lhe prometido e havia lhe falado. Nós precisamos construir altares, mas isso aí é referência. Hoje, essas mesmas regiões continua realmente reconhecendo, Abraão passou por aqui, porque alguns desses lugares citados aqui, onde ele construiu altares, até hoje permanecem. Abraão passou por aqui, ele construiu um altar, Abraão construiu um poço, Abraão adorou o Senhor que lhe apareceu. Os lugares ainda são referência e continuam impactando e sendo inspiração para vidas de pessoas 3.700 anos depois. Você, meu irmão, como pai, você, minha irmã, como mãe, você que está começando a vida agora, talvez ainda nem tem filhos ou filhos pequenos, construa altares. Construa altares. Construir altares, irmãos, criar, estabelecer referenciais, monumentos, para que todos vejam o meu compromisso com meu Deus. Para que ninguém tenha dúvida a respeito de que eu tenho um compromisso com meu Deus. E apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, apesar da fome do local, do desemprego, da doença, do momento de hoje, e mesmo apesar de todas as demais coisas, o risco de vida, eu ainda assim creio no Deus que está no controle de todas as coisas e construo altares onde chego. Testemunho do seu nome, tenho compromisso com Ele, mesmo que não esteja hoje em função do impedimento, me reunindo, né, com os irmãos na igreja, eu ainda assim continuo construindo, nesses altares construídos, adorando o nome do Senhor. Construa e adore o nome do Senhor, construa altares na sua casa. Seus filhos precisam ver esses altares, os seus filhos precisam ver esse teu compromisso com Deus. Essa seriedade com que você leva. Não estou indo mais, nós não estamos nesse momento adorando a Deus na igreja, mas a nossa casa é um altar ao Senhor. A igreja é nosso lugar. E aqui Deus continua honrando as suas promessas. Aqui também, da mesma forma, eu posso ter certeza de que o Deus que se revela lá também está presente e eu posso adorá-lo neste lugar. Com os meus, assim como Abraão fez. Construía altar onde ia, no seu acampamento, ao lado da sua tenda. E ali ele adorava o Senhor que lhe aparecera, o Senhor que lhe fizera promessa. Esse homem teve coragem de construir altares por onde passou. Esse é um desafio para mim e para você também hoje na vida desse homem. Para que eu possa então ver aquilo que os altares diz que eu creio. Veja bem, irmãos, Abraão construiu o altar e mostrava que ele cria. E aí, posteriormente, e até hoje, nós podemos ver que o Deus que prometeu a Abraão, ele cumpriu. Que aquilo que Abraão creu, ele recebeu, ele viveu, ele pôde depois realmente testemunhar na sua vida que era real. E para terminar, irmãos, eu gostaria de um aspecto que me impressiona em Abraão. Veja bem, Abraão sempre foi movido pela consciência, irmão, de que ele não era o fim da promessa de Deus, mas ele era o meio, ele era o canal. As promessas de Deus tinham validade para ele, sim, e ele podia, em função disso, crer, mas mesmo aquilo que ele não veria, não viu, ele sabia que
a partir da decisão dele, isso poderia beneficiar e chegaria aos seus descendentes. Veja o que diz, por exemplo, Atos capítulo 7, quando Estevão está sendo apedrejado. Estevão dá um testemunho extraordinário. O maior sermão que você encontra na Bíblia é o pregado por Estevão no momento de ser julgado, que ia ser apedrejado. No momento de ser condenado, ele então profere essas palavras extraordinárias a respeito de Abraão. O capítulo 7 de Atos registra esse testemunho extraordinário de Estevão. Atos 7, veja como Estevão apresenta esse homem, Abraão, e que vai mostrar exatamente esse tópico que eu falei para vocês. Ele tinha consciência de que ele não era o fim, mas ele era o meio, o canal pelo qual Deus haveria de cumprir as suas promessas. Observe, Atos capítulo 7, versículo 2 diz o seguinte: Estevão está sendo questionado. A isso ele respondeu, Estevão: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da tua terra e do meio dos teus parentes e vá para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus, estabeleceu em Harã, e depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, isto é, a terra de Canaã, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, ou seja, a Abraão. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele os seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão nem sequer tivesse filhos. Deus lhe falou desta maneira: os seus descendentes serão peregrinos nessa terra, mas eu darei para eles. Ou seja, é belo esse texto. Mas veja aqui, Estevão está dizendo, Abraão, apesar de ter recebido a promessa, ele não recebeu nada. Nem sequer um espaço para colocar o pé, acho que uma maneira exagerada, porque Abraão, ele adquire ali um sepulcro, né? Mas ele compra, né? Ele não recebeu, né, nenhum cumprimento, apesar de Deus falar assim: eu vou te dar essa terra e darei também aos teus descendentes, a ti e aos teus descendentes. Abraão tinha essa consciência, irmão, de que ele não era o fim. Ele receber, ele era um homem rico, ou não era por isso, mas não tinha importância Deus cumprir na vida dele, enquanto Abraão, homem vivo, porque ele sabia e tinha certeza de que Deus cumpriria na vida dos seus descendentes, ou daqueles que se agregaram ao seu povo. Veja bem essa consciência extraordinária, né? Vermos a situação como um todo, né? Eu posso estar hoje rogando a Deus por uma bênção, e ela diz respeito a mim, e muitas vezes a gente se desanima porque a coisa está assim, mas lembra, estabeleça relacionamento com Deus, construa altares a esse Deus e você vai influenciar a tua vida, mas você vai colocar em movimento engrenagens que começam a girar e terão consequências eternas. Virão abençoar e influenciar os teus filhos, virão abençoar e influenciar os teus netos, seus descendentes que você nem imagina hoje. Abraão, irmão, tinha essa consciência, mesmo naquele momento ele não tinha nenhuma resposta do cumprimento de Deus para ele. Olha, te dou esse pedaço de terra, nem sequer vou te transformar numa grande nação. Ele nem tinha filhos naquele momento, mas apesar de tudo isso ele creu, porque o objetivo, eu não sou o fim dessa promessa de Deus, mas os meus descendentes, eles serão abençoados. E aí não só os teus descendentes diretos, mas Abraão sabia lá também isso que Deus falou para ele. Olha, Abraão, em ti e na tua fé, eu abençoarei todas as famílias da terra, todos os povos da terra. Meu irmão, e você hoje está recebendo na tua vida o cumprimento dessa promessa de Deus. Hoje, eu e você estamos sendo abençoados. Aqui no Brasil, 18 mil quilômetros ou algo aqui, 15 mil quilômetros de Israel. 15 mil quilômetros distante de Israel, do outro lado do mundo, né? 3.700 anos depois, Deus está cumprindo na minha vida, e cumpriu na minha vida, a bênção prometida através de Abraão. Tu vai abençoar todas as famílias da terra. E eu fui abençoado por esse homem que creu. Irmãos, esse homem foi o canal. E hoje, você e eu também, irmão, podemos não ser o fim dessa promessa, dessa bênção, mas podemos também sermos o canal para que ela chegue aos meus filhos,
aos meus descendentes, que ainda não conheço, né, aos meus netos, né, netas, já tenho, graças a Deus, já chegando a ela, mas os meus bisnetos, meus tataranetos e assim por diante, me colocando, se esta for vontade de Deus, mas crendo, irmão, crendo para que a história mostre, que eu possa ver, que eu possa realmente ter a certeza, para que os meus descendentes confirmem, porque o meu antepassado creu, aconteceu, chegou até a minha bênção. É isso que Abraão fez, irmão. Ele creu e, tendo crido, pôde, né, ao longo da história, ver, não ele, mas os seus descendentes, o cumprimento da promessa de Deus e testemunhar da vida desse homem. Esse homem extraordinário, que teve os seus erros, grandes erros, no entanto, viveu uma vida como amigo de Deus, como aquele que creu em Deus e é considerado o pai da fé, uma referência, Abraão ou Abrão, né, para cada um de nós e para todas as famílias da terra. Que Deus te abençoe, irmão, e que você possa aprender e colocar em prática na tua vida esses tópicos que vimos na vida de Abraão e que você também seja uma bênção hoje e para você e para a sua família, mas também para os teus descendentes. Não esqueça de hoje, daqui a pouco às 17 horas, estaremos então tendo a oportunidade de assistirmos todos, né, online, o nosso culto, né, dominical, e que seja uma bênção na tua vida. Esteja atento também, sensível à voz do Senhor, e Ele fala através dos seus servos hoje, da sua palavra, e você tem muitas oportunidades. Que Deus te abençoe, irmão. Um bom dia em nome de Jesus.